Nesta semana eu recebi uma newsletter de um site que ensina inglês, né? E eu achei muito interessante o título, Top 5 Mistakes English Learning Make, ou seja, os 5 maiores erros cometidos por os estudantes de inglês. E isso aí vale não apenas para os estudantes de inglês, né? Para as outras línguas também. Esses erros são frequentes. Então, vamos estudar em detalhes esses 5 erros cometidos pelos estudantes de línguas. Quais são os erros mais comuns que os estudantes de inglês cometem? Quais os erros que os estudantes precisam corrigir para aprender o inglês muito mais rapidamente, né? Então, aqui se trata de velocidade, né? Como é que tem que proceder para aprender ele mais rapidamente, né? What are the most common mistakes that English learners make? Which mistake do most English learners need to correct in order to learn English much faster? Aqui estão os 5 maiores erros de aprendizagem do inglês. Here are the top 5 English learning mistakes. Então vamos estudar os 5 erros, né? O primeiro deles é o estudante focar só na gramática, né? Focusing on grammar. Este é o maior, mais comum e pior erro, né? Se focar na gramática. Pesquisas mostram que o estudo de gramática, de fato, realmente atrapalha a habilidade de falar inglês. Por quê? Porque a gramática inglesa é simplesmente muito complexa para ser memorizada e usada logicamente. E a conversação, na realidade, é muito rápida. Então, the biggest, most common and worst mistake researches show that grammar study, in fact, actually hurts English speak ability. Because English grammar is simply too complex to memorize and use logically, and real conversation is much too fast. É muito rápida. Então, você não tem tempo suficiente para pensar, lembrar centenas ou milhares de regras gramaticais, né? Escolhendo aquela que é correta para então usá-la. Então, you don't have enough time to think. Remember hundreds or thousands of grammar rules. Choose the correct one, then use it. Ou seja, seu lado direito lógico do cérebro não pode processar isso, né? Você deve aprender gramática intuitivamente. Aprender gramática intuitivamente e inconscientemente, como uma criança. Você faz isso escutando a beça, escutando bastante o inglês gramaticalmente correto. Assim, seu cérebro gradualmente e automaticamente aprende a usar o inglês gramaticalmente correto. Your logical left brain cannot do it. You must learn grammar intuitively and unconsciously, like a child. You do this by wearing a lot of correct English grammar, and your brain gradually and automatically learns to use English grammar correctly, né? Então esse é o primeiro erro, focando excessivamente a aprendizagem na gramática.
devemos aprender a gramática intuitivamente. Vamos agora então para o segundo erro, né? Focando ou forçando o discurso, ou focando-se no discurso. Estudantes de inglês e professores tentam forçar a fala antes do aluno estar pronto. O resultado é que a maioria dos estudantes falam inglês muito vagarosamente, né? Sem confiança e sem fluência. Forçar a fala é um erro grave. Não force a fala. Concentre-se na escuta e seja paciente. Fale somente quando você estiver pronto para falar. Repetindo, fale somente quando você estiver pronto para falar. Quando isso acontece fácil e naturalmente. Então, até então, nunca force a fala. But English students and teachers trying to force speech before the learning is ready. The result is that most students speak English very slowly, with no confidence and no fluency. Forcing speech is a huge mistake. Don't force speech. Focus on listening and be patient. Speak only when you are ready to speak, when it happens easily and naturally. Until then, never force it. Terceiro erro. Aprendendo somente em livros textos tradicionais de inglês. Learning only formal textbooks English. Infelizmente, a maioria dos estudantes de inglês aprende somente o inglês tradicional, encontrado nos livros textos escolares. O problema é que os falantes nativos não usam esse tipo de inglês na maioria das situações, né? Unfortunately, most English students learn only the formal English found in textbooks and schools. The problem is native speakers don't use that kind of English in most situations. Quando falam a amigos, família ou colegas de trabalho, os falantes nativos usam o inglês casual, o inglês informal, que é cheio de expressões idiomáticas, verbos frasais e gírias. Para se comunicar com os falantes nativos, você não deve apenas contar com os livros textos. Você tem que conhecer o inglês informal. Então, when speaking to friends, family or co-workers, native speakers use casual English that is full of idioms, phrasals, verbs and slang. To communicate with native speakers, you must not rely only on textbooks. You must learn casual English. Então, essa é o terceiro erro, ou seja, aprender somente com os livros, textos escolares, né? Então, temos que conhecer também o inglês casual, o inglês informal. 4. Tentando ser perfeito, trying to be perfect. Estudantes e professores frequentemente concentram-se nos erros. Eles preocupam-se com os erros, eles se sentem nervosos com os erros. Eles tentam falar perfeitamente. Ninguém, no entanto, é perfeito. Os falantes nativos cometem erros todo o tempo. Você também cometerá. Ao invés de se concentrar no lado negativo, concentre-se na comunicação, ou seja, na mensagem que está sendo passada, né?
Students and teachers often focus on mistakes. They worry about mistakes. They correct mistakes. They feel nervous about mistake. They try to speak perfectly. No one, however, is perfect. Native speakers make mistakes all the time. You will too. Instead of focusing on the negative, focus on communication. Então, seu objetivo não é falar perfeitamente. Seu objetivo é comunicar ideias, informação e sentimentos de uma forma clara e compreensível. Concentre-se na comunicação. Concentre-se no lado positivo. Você automaticamente irá reduzir os erros com o tempo. Your goal is not to speak perfectly. Your goal is to communicate ideas, information and feelings in a clear and understandable way. Focus on communication. Focus on the positive. You will automatically improve your mistakes in time. Então esse aí é o quarto erro, ou seja, tentar ser perfeito. Ninguém é perfeito, nem os nativos da fala inglesa são perfeitos, né? Por fim, fiando-se em escolas de inglês. Relying on English schools. A maioria dos alunos apegam-se totalmente às escolas. Eles pensam que o professor e a escola são responsáveis pelo seu sucesso. Isso nunca é verdade. Você, estudante de inglês, é sempre o responsável. Né? Essa aí é a má notícia. Ou seja, você, estudante de inglês, é sempre o responsável. Um bom professor pode ajudar, mas, em última análise, você deve ser o responsável pelo seu próprio aprendizado. Most English learning rely totally on school. They think the teachers and the school are responsible for their success. This is never true. You, the English learning, are always responsible. Good teachers can help, but ultimately you must be responsible for your own learning. Então, você deve procurar lições e material que sejam eficazes. Você deve escutar e ler todo dia. Você deve administrar suas emoções e permanecer motivado e disposto. Você deve ser positivo e otimista. Nenhum professor pode fazer você aprender. Só você pode fazer isso. Né? You must find lessons and material that are effective. You must listen and read every day. You must manage your emotions and remain motivated and energetic. You must be positive and optimistic. No teacher can make you learn. Only you can do it. Então, esses são os 5 erros, né? Este último aqui, fiando-se em escolas de inglês, né? Muito comum esse erro. Então, embora estes erros sejam muito comuns, a boa notícia, né? Sempre é uma boa notícia, é que você pode corrigi-los. Quando você parar de cometer esses erros, cometê-los, você mudará a forma de aprender o inglês. Você estudará inglês de outra forma. Então você aprende mais rápido. Seu discurso melhorará. Seu discurso melhora. Você diverte-se aprendendo inglês. Really, these mistakes are very common. The good news is that you can correct them. When you stop making this mistake,
You change the way you learn English. You learn faster. You speak improves. You enjoy learning English. Ok? Então, boa sorte. Você pode fazer isso. Good luck. You can do it. Então, eu fiz essa tradução. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, procurem eliminar, né? Não praticar esses 5 erros que são considerados os maiores erros, né? E que dificultam sobremaneira a aprendizagem de qualquer língua. Tchau e até a próxima.